Fala, Daniel. Não, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta pelo seguinte: mesmo com todo esse otimismo e tudo, eu entendo isso, eu sei que a bolsa está barata, óbvio, né? Porque eu analiso as empresas e tudo, mas a gente sabe que a Bolsa Brasileira ainda é muito ancorada em empresas de commodities, né? Então a gente vê lá, a JBS está com uma margem de 20 e poucos por cento nos Estados Unidos que não deve se manter, né? Uma Marfrig é a mesma coisa. A Petrobras, até no próprio plano estratégico dela, ela sabe que o petróleo não vai ficar $75. A própria Vale sabe que o minério de ferro não vai ficar $100 também, só para ficar em 4 aí, mas eu poderia citar a Cosan, que tem a Raiz, enfim, eu poderia citar outras. E isso acaba dando um viés um pouco cíclico para o Brasil, que acaba dando esses retornos maravilhosos que você citou, mas quando a pessoa compra no momento errado, acaba tendo uma queda muito forte. Então, assim, é claro que a gente não sabe o futuro, mas sabendo que essas commodities poderiam cair e cair forte, por exemplo, até que ponto isso não pode afetar a bolsa como um todo, né? O dividendo da Vale, ou a geração de caixa da Petrobras, ou coisas do gênero. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade de uma queda forte das commodities, que é o que melhorou o fiscal, que é o que toda essa aula que o Luiz acabou dando agora. Luiz, quer falar ou posso Muito falar? bom. Falar em queda, todo mundo fala. Falar Sim, em claro. alta, ninguém fala. Por que as commodities vão cair? As commodities, a gente tem que uma balança para pesar. Não, eu Se as posso até falar, commodities depois forem da cair, pandemia. Tá, vai. não, se as commodities forem cair, a bolsa vai despencar. Isso. Então, é uma coisa seríssima, é obrigado a sair de bolsa. Quem tem certeza da queda das commodities, saia da bolsa. Quem está na bolsa brasileira tem que ter certeza da alta do preço das commodities. Então, nós ficamos 24 horas ligados em todos os organismos mundiais, pegando pesquisa da Suíça, pegando pesquisa dos Estados Unidos em relação ao preço das commodities. Nós só fazemos isso antes de a gente chegar à conclusão que a nossa carteira ia ser 80% commodities. Nós só pensamos em analisar commodity está cara ou está barata em relação aos preços que ela já teve no mundo. E chegamos a essa conclusão. Nós achamos, acho que podemos estar totalmente errados, mas nós achamos isso, que as commodities estão nos seus preços mais baratos da história da história econômica, vamos dizer, dos anos Uau. 1900 para frente. Uau. O petróleo está, por mais que tenha subido de $20 para $80 e agora está 70 e pouco, nada impede que ela vá para 140, 150, 160. E nós não vemos petróleo abaixo de $60. Por isso, a Petrobras representa 15% da nossa carteira. A Vale do Rio Doce, nós não vemos o minério abaixo de $80, $90, sendo que a Vale está cotada para minério ao redor de 60 hoje. Se o minério estiver a $60 daqui a um ano, a Vale ainda ela está muito barata hoje. Quer dizer, nós estamos comprando para um minério de 60, é o piso absoluto do preço de hoje. Então, mas quem tem certeza que o minério vai cair e que o petróleo vai cair, deve estar vendido na bolsa. A bolsa você pode comprar ou pode vender. Então, vamos vender, porque eu tenho certeza que vai cair o preço. Aí, a ação não está. Por isso que a bolsa é um jogo. Você analisa as expectativas e toma uma posição. Se errar, é um desastre.
Lembra, na última queda, a Vale veio de 40 e tantos dólares para $2. Quer dizer, perda total. Em 2012, 13, 14 ou 15, a Vale chegou a $2. Em 2011, estava $40. Então, os prejuízos são brutais se os commodities forem cair. Agora, então, a presunção não é que a bolsa vai subir, é que os preços dos ativos das commodities, que o Brasil é o número 1 no mundo de produção, estão ridiculamente baixos. Se isso for uma verdade, temos que comprar bolsa o máximo que puder. Eu concordo. Agora, se não for isso, estamos errados, a bolsa vai cair, nós vamos perder. Então, são os dois pratos e você tem que pôr na balança. E se quando, por algum motivo, mudar alguma condição, vamos liquidar a posição imediatamente. Graças no momento, as ações de commodities, você liquida a sua carteira no mesmo dia sem mudar preço. Você pode vender $1 bilhão de Petrobras e Vale em 2, 3 dias, você não vai mudar o preço da ação. Então, pode acontecer, ou uma guerra, ou uma bomba atômica, ou um grande terremoto nos Estados Unidos ou no Japão. Isso pode criar um caos no mercado. Por isso, temos ações de altíssima liquidez para tentar, nesse caos, diminuir o prejuízo que é fatal, que vai ter de qualquer jeito. Mas, se a bolsa subir, o lucro vai ser excepcional. Então, por isso que é obrigado a pôr na balança. E no momento que você se conscientizou que deve subir o preço ou que deve cair, as atitudes que você vai tomar são baseadas exatamente nisso. Uma coisa que é importante, ele assim, primeiro, né? Se commodity for desabar, a ação cai. Se for subir, a ação vai subir. Então, se você fixar o que vai acontecer, está dado o que acontece com a ação. Mas aí a gente começa a analisar probabilidades, né? Quando você olha a história do mundo, o consumo ele é razoavelmente endêmico, previsível, ele é mais tranquilo, porque as pessoas comendo, construindo casa, né, usando aço, construindo a infraestrutura, usando papel, caixa de papelão, e aí segue. Então, você tem aquele gráficozinho, né, que oscila um pouquinho, mas sempre crescente. Eventualmente, por alguma razão abrupta, o consumo ele some um pouco, depois ele volta, ele tem uma recuperação em V rapidinho. Né? Covid foi isso. Né? Sumiu um pouco, já voltou com tudo. Então, o consumo não é muito problema para você estimar o quanto que vai ser a demanda, né, por commodities. Meio que está dado, é populacional, demográfico e tal. E quando você fica analisando as grandes variações de preço em commodities, porque qual que é o problema do minério? Quando ele saiu de $150 para 30, a queda do petróleo de $140 para 40. Né? O que causa isso? Por que o petróleo saiu de $140 para 40? Essa é a pergunta. Por quê? O mundo parou nesse momento de consumir petróleo? Não. Aumentou. O que faz as grandes variações no preço das commodities? Oferta. A oferta é o principal driver, é o principal fator movimentador dos preços da commodity. Movimentação grande. 10% para cá, para lá é volatilidade de futuros e tal. Aí o seguinte, oferta. Para a oferta de commodity vir com força, as empresas precisam fazer capex. Então a Petrobras precisa achar petróleo para caramba, precisa investir. Né? Se a gente olhar em petróleo, a Exxon, Chevron, Total, a Shell, a Petro, tem que colocar muitos bilhões e bilhões de dólares em prospecção para achar muito mais petróleo e essa oferta vir com força no mercado. Mesma coisa no minério.
Então, a Vale, a BHP, Rio Tinto. E quando você analisa as empresas de commodities de forma geral, lista para mim quais são as empresas de commodities no mundo hoje relevantes que estão com projetos multibilionários em aumento de produção. Não tem. Não tem por duas razões. Primeiro, não querem. Que elas estão faz 10 anos que passaram um apertado danado aí com o preço de commodity, e os executivos, os acionistas, eles querem dividendo, recompra e pagar dívida. Então não passa mega projetos, de aprovação de mega projetos nos conselhos das empresas. Segundo, se quisessem investir, como é que está a regulação hoje para você fazer uma nova barragem, uma nova perfuração de poço de petróleo, aterrar alguma coisa? O ESG, ou o Green Economy, não está deixando esses caras investir. Pelo contrário, você vai nos conselhos de empresas americanas, eles estão sendo obrigados a desinvestir. Então eu queria entender muito o que vai acontecer com o mundo que não para de aumentar a população e os caras não param de fazer casa, carro. O carro do Elon Musk, o Tesla, é aço, é cobre, é cobalto, usa. Quem que vai fornecer matéria-prima para um mundo que não parou por um segundo de aumentar a demanda? Não, eu até te respondo, Breda. O que está acontecendo no mundo hoje é que está tendo alguns bens substitutos, né? O que fez o preço do petróleo cair também foi a grande produção de shale gas lá nos Estados Unidos. Aí fez cair de 140 para 40. Sim, oferta, mas não exatamente do petróleo, de alguma outra coisa que seja melhor ambientalmente. E embora, né, entrando já na Vale, o minério da Vale seja um dos minérios mais puros do mundo, se não o mais puro do mundo, né, que acaba emitindo menos gases poluentes, a gente tem algumas ligas, por exemplo, e o Werner, que é bem amanhã, aí, ele fala bastante sobre a Ferbasa, a Liga Ferro-Cromo, Liga Ferro-Silício, que acabam substituindo em várias operações aí que acaba sendo menos poluente ainda e que o mundo começa a olhar também. Então, eu não olharia apenas assim, petróleo por petróleo, tá? Ou minério por minério, mas sim o que pode acontecer também, o que pode vir de bem substituto que vai fazer com que a demanda por petróleo e a demanda por minério seja menor, ou tenha que reduzir essa oferta de petróleo, igual o OPEP está fazendo agora. Desculpa, no caso dessas... só para trazer isso. Não, perfeito, mas no caso, eu vou dar o exemplo que vai na sua linha. Pode falar. Luiz? Nós fomos eu cheguei a ser o maior acionista da Ferbasa. Eu cheguei a ter 35% da companhia. Participei muito quando ela valia preços irrisórios, ridículos. Por acaso, a Ferbasa é possivelmente a maior consumidora de energia elétrica do Brasil. E produz... o faturamento da Ferbasa é 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, não passa disso. Mas é insignificante a produção, ao custo o triplo no Brasil do que o custo na África do Sul, que é uma grande mina. As minas nossas são muito caras, muito profundas, 400, 500 metros de profundidade, e consumidora de energia elétrica de uma velocidade brutal. O que acontece? Se for aumentar qualquer produção da Ferbasa, não há luz no Brasil para fazer. Precisa de Nova Itaipu, ela representa 3 ou 4% do consumo nacional de energia elétrica, uma fabriqueta desconhecida. O tamanho dela é ridículo, pequenininha, e o faturamento muito pequeno. Mas isso independente, quer dizer, qualquer produto substituto, em geral, é mais caro que o produto que existe. E demora anos para se estabelecer. Lembrar que o consumo de carvão hoje ainda é 35% da energia mundial. Acho que nos Estados Unidos é 35% da energia consumida nos Estados Unidos é o carvão altamente poluidor. Não quiseram assinar, né? Porque não quiseram assinar energia disponível. Na China também é bem grande.
Muito bem, o shale gas. Por que não aumentam a produção? Porque o shale gas precisa de água numa barbaridade, uma velocidade brutal tão grande, e ela polui todo o lençol freático em volta. Os Estados Unidos, hoje, vários estados ligam a água em casas, sai gás, e você, se der um fósforo, você pega fogo na água junto com a quantidade de gás que foi inserida no lençol freático americano. Possivelmente, o estrago que foi feito com o seu gás pode custar 10 vezes mais a produção de energia que ele deu. O petróleo é longe a energia mais barata, custa 2, 3 dólares a produção de petróleo brasileiro. Depois de tudo investido, retirar o petróleo do pré-sal, acho que o número é 4 dólares, qualquer coisa, é ridículo. Foi, então, 4 dólares. Enquanto não inventam uma nova energia mais barata, o petróleo será usado. Lógico que vai cair a produção devagarinho. Quando o hidrogênio for melhor, hoje a energia solar custava 25 vezes mais que a energia eólica. Hoje deve só custar o dobro. Então, o governo vai dirigindo, mas não há dinheiro no mundo para tomar prejuízo nessas magnitudes. Então, mais uma vez, vamos analisar, vamos pensar, vamos ter certeza. Agora, desde que tenha certeza, vamos jogar as cartas. Muito bem, vai haver uma liga nova. Ou eu vou comprar a ação dessa firma da liga, ou eu vou vender a ação da Vale do Rio Doce, porque ela vai ser liquidada. Agora, não adianta a gente vai ter, não vai ter. Qual é a aposta que eu fiz quando eu tive a certeza do que vai acontecer? Então, lógico que vai haver novas ligas, lógico que o minério de ferro um dia não será mais usado, lógico que o petróleo será, daqui a 40, 50 anos, uma lembrança de energia. Mas até lá, o que vai acontecer? Então, esses são as atitudes que você toma. E quem acerta ganha mais do que quem erra. Pronto. O Daniel, na linha sua, e aí eu acho espetacular, porque o Brasil é super bem posicionado nisso, a grande matéria-prima, vamos falar assim, do futuro, que é um negócio dado pela natureza, renovável, espetacular, é a celulose. A celulose, ela captura carbono da atmosfera, você tem a nanocelulose, você consegue fazer cristais, você consegue fazer... E você vê, né? Isso a gente não precisa nem conjecturar, né? Os copinhos da Starbucks de plástico estão tá sendo feito de papel, canudinho substituído, né? Porque então assim, essas coisas a gente já está vendo, mas mesmo a gente tem lá, tem Suzano, tem Klabin, a gente olha e tem Braskem, a gente está nos dois barcos. Quando você faz conta, você tem que trocar todos os copinhos de plástico e todos os canudos do mundo inteiro para tentar melhorar o EBITDA em 15%, sabe assim? Então as magnitudes, elas são boçais, assim, é muito grande. E no caso do ferro, eu acho que coisa chique, coisa bacana, né? Então, naquela roda da BMW, que no passado era de ferro e hoje é de liga leve, essas coisas vão mudando, sem sombra de dúvida. Mas aquele bom e velho vergalhão da Gerdau, assim, cara, não tem jeito, cara, sabe? O ferro é muito barato perto das outras coisas. Então, assim, mas a gente tem tempo. A gente vai, que nem o Luiz falou, a gente vai vendo, vai conversando. Agora, uma coisa, jamais acreditem em preço de longo prazo que as firmas de commodity usam. Jamais. O objetivo número 1 delas é jogar para baixo o futuro daquela commodity, porque o que elas menos querem é estimular investimento e atrair player para o mercado delas. É interessante. Isso eu escuto deles há mais de década. Então, se o cara coloca 60 dólares, pode ter certeza que 80, 90 que os caras têm na cabeça deles lá. Seja a commodity que for. Imagina a
A Vale chegar e falar assim, olha, o nosso plano de longo prazo, daqui 8 anos o minério é $250. Acabou, né? Não vai chegar lá. O mundo inteiro vai investir nesse negócio e não chega. Então, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe é o custo marginal de produção. Então, por isso que a gente sabe que não dá para ficar muito tempo com minério abaixo de $50, porque até a Vale desliga alguma produção, não tem jeito. Então, isso a gente sabe mais ou menos. O resto, ele é assimétrico. Você sabe onde é que é o chão. Agora, você sabe onde que é o teto? Não. Eu posso dar um gente, exemplo. eu só quero... Infelizmente, Desculpa, eu não tenho Luiz. nome para... Eu só quero deixar claro, assim, que eu estou fazendo pergunta até para instigar esse conhecimento de vocês, tá? Não, mas eu acho ótimo isso. Ótimo. Um embate saudável. Qualquer coisa, porque tem gente aí no chat falando com relação a isso. Mas não é. É o problema quando a de gente todo tem boas... mundo é esse. Fala, Então, eu não vou citar o nome dessa pessoa porque eu não sei. Eu conheço o caso. Ele tinha um pequeno escritorinho em cima de uma padaria na região de minério, perto de Belo Horizonte, onde todos os caminhões passam nas suas minerações pequenininhas, pegam o minério e vendem para Vale do Rio Doce, para fazer... E todos os pequenos mineradores no ano 2000, 2001, 2002 estavam falidos. Tinham que pagar o conserto do caminhão, tinham que comprar e começaram a vender suas reservinhas que tinham de dinheiro. Ele comprava por $5.000, por $10.000, $50.000, $30.000. Esse cara reuniu e 4 ou 5 anos depois ele vendeu para a Uzi Minas a reserva centralizada que ele comprou. Não é o J. Mendes? Isso aí, ao redor de $5 bilhões. Ele acertou. Ele viu um desastre, tomou atitude e acertou. Ele poderia ter comprado a ação da Vale do Rio Doce, em vez de comprar minério, mas ele encontrava, a turma vinha bater na porta dele atrás de dinheiro para comer e entregava as reservas à sociedade, dava à sociedade. Ele criou uma fortuna incalculável, porque fez um estudo, tomou uma atitude e foi em frente. Ele podia ter perdido tudo, não valido mais nada, não estou... Então, o problema é só esse. Vamos estudar, mas depois de estudado, vamos tomar atitude. Senão vai ficar eternamente conversando. Será que vai subir o minério, que vai cair o petróleo? Não. No momento que, depois de muito estudar, você chegou à conclusão, vamos em frente, vamos topar. E na topada você pode ou ficar trilhardário ou perder tudo, que é por isso que se chama o jogo da bolsa.